Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali a trabalhar com a constraint unique e agora a gente vai aprender a trabalhar com a constraint primary key. Eu sei que a gente já leu, já escreveu, já até trabalhou com ela nas aulas anteriores. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso estudo sobre ela. Então, nós vamos definir aqui a coluna PessoaID como primary key, chave primária da nossa tabela. E a gente vai inserir alguns valores aqui para ver o comportamento dela. Só lembrando que a gente viu lá naquela aula de explanação sobre as restrições que a chave primária ela é uma combinação dos campos da restrição not null e unique. Então, na teoria, ela serve como identificador único da tabela. Por isso que ela é chamada de chave primária. Então, quando a gente define uma coluna como chave primária, ela não aceita valores nulos e não aceita valores repetidos. E é isso que a gente vai provar agora. Quando a gente usou a chave primária, a gente usou com aquela coluna de alto incremento, em que a gente tinha ali um número aleatório que ia incrementando de 1 a 1. E isso garantia que essa coluna nunca ia ser nula e nunca ia ter valores repetidos. Agora a gente vai fazer manualmente aqui para poder simular algumas questões relacionadas a erro nessa coluna. Ok? Então vamos lá. A tabela pessoas, que a gente já está acostumado a trabalhar, e a chave primária é definida para a coluna PessoaID. Então vou fazer os exemplos aqui. Então eu criei aqui a tabela pessoas. A tabela está vazia, como a gente pode ver aqui, ó, a tabela está vazia. E agora a gente vai tentar fazer algumas inserções nessa tabela. A primeira inserção que a gente vai fazer aqui é uma inserção comum. A gente vai estar passando valores para a coluna PessoaID, coluna nome, sobrenome e idade. Os valores 1, João, Silva como sobrenome e a idade. Então aqui vai funcionar, porque a gente está passando todos os valores, e como é a primeira inserção, ela não vai ter valores repetidos na tabela, né, pessoal? Então inserimos aqui, deixa eu diminuir aqui para a gente tentar inserir um outro valor, e vocês vão ver que vai dar erro, por quê? Vamos olhar, vamos prestar atenção aqui. Nessa coluna que eu estou inserindo agora, perceba que eu não estou colocando a coluna PessoaID, e ela é a chave primária da nossa tabela. Então, em teoria, esses valores select tem que falhar. Por quê? Porque como ela é uma coluna chave primária, ela não permite valores nulos e nem valores repetidos. Nesse caso, eu estou forçando um valor nulo para ela. Ou seja, eu estou omitindo na minha instrução insert a coluna PessoaID. Então vamos lá, vou minimizar aqui e vamos executar. A hora que a gente executa, ele mostra um erro para a gente aqui. O que diz o erro? Vamos lá estudar o que diz o erro. Ele está falando, olha, o error code 1364, olha, o campo PessoaID não permite, ou seja, ele precisa de um valor default. Um valor default, no caso, ou um valor que a gente vai passar para ele. Então, o primeiro select falhou, vamos tentar o segundo select, em que eu estou repetindo. Então, vamos olhar aqui, ó. O que eu estou falando? Forçando um outro erro, eu estou repetindo o valor 1 aqui para a coluna PessoaID. Então, na teoria, esse valor aqui para mim, ele não vai deixar executar esse insert, porque como é uma coluna primary key, repetindo, não permite valores nulos, nem valores repetidos. Como a gente já tem um valor 1 nessa tabela, ele tem que falhar esse insert para mim também. Então, executando aqui, tá aí, ó. O que ele está dizendo para a gente aqui? Ele está falando, olha, linha, entrada duplicada para a tabela pessoas. PessoaID, no caso aqui, ó, ele não está falando a coluna específica, mas ele está falando, olha, estou tentando passar o valor 1 aqui para a chave pessoas.primary, ou seja, para minha chave primária. Qual é a chave primária da tabela? É a coluna PessoaID. Então, por aqui eu já identifico. Como a gente resolve nesse caso esses dois inserts? Vamos lá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso passar o PessoaID, então eu não posso omitir, deixar de ser nulo, e também não posso repetir o valor, então ele tem que ser
2, porque a gente já tem 1 na tabela. E aqui é a mesma coisa, só que a gente precisa fazer o quê? Colocar um valor 3. Obrigatoriamente, aqui ó, propositalmente, o que eu deixei aqui, ó? Eu deixei esses restantes desses valores aqui repetidos. Só que, como na coluna aqui eu não estou definindo nenhuma coluna unique, então quer dizer que isso não vai ser um problema. O único campo que realmente eu não posso repetir é o valor da pessoa ID, que é minha chave primária, que são esses valores que a gente tem aqui. Tirando isso, esses valores aqui eu posso repetir sem problema, ok? Posso repetir sem problema porque eu não tenho nenhuma restrição no campo nome. Aliás, a única restrição que eu tenho no campo nome, sobrenome e idade é que eles não podem ser nulos. E aqui no caso, como eu estou passando os valores, eles não serão nulos. Então vamos executar aqui. Opa, falou que valor 1. Opa, eu tenho que trocar aqui, ó, pessoal, ó. Eu errei aqui porque a gente já tem o valor 1 na tabela lá. Então, eu tenho que trocar aqui, ó. Então, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 3 e aqui tem que ser 4. Agora sim tem que funcionar. Vamos executar o insert. Conseguiu inserir as linhas. Deixa eu dar um select aqui. Pronto, tá aí, ó, inseriu. Vou voltar aqui para não ter sombra de dúvidas a respeito disso. Como nas colunas nome, sobrenome, idade, eu não tenho a restrição unique, só a not null. Esses caras aqui, nessas colunas, eu consigo repetir. Se eu tivesse a instrução unique aqui nessa tabela, eu não conseguiria repetir esses valores. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula, quando a gente vai tratar da chave composta. Então, até mais.